sabor do coração. O pensamento do dia de hoje está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 26, que diz assim: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde-me, ó rei, meu senhor. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido essas palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele, e disse assim ao rei, ao capitão da guarda, cujo braço ele se apoiava: vá lá e fala com Eliseu. Eliseu, avisado por Deus de que o capitão da guarda vinha para prejudicá-lo, avisou aos anciãos que estavam com ele para que fechasse a porta. Falava ainda Eliseu com eles, quando chegou um mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire, 25.000 metros, né, de flor de farinha por 10 reais. E 2 alqueires, 50.000 metros, por 1 ciclo, por 10 reais, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha só o que aconteceu. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta. E ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 ciclo e 1 de flor de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Coisa terrível, a pessoa que zomba da palavra de Deus, a pessoa que chega de repente e fala: você está indo naquela igreja, então estão te fazendo uma lavagem cerebral. Oh, querido, deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente que precisa ser lavada mesmo, sabe? Porque chega com tanta síndrome de pânico, com tanto ódio, com tanta raiva, chega com tanta amargura no seu coração, chega com tanta inveja, chega tão tomado pelo dinheiro, pelo poder humano, pela sexualidade, pelas drogas, precisa ser lavado literalmente com o sangue de Jesus, purificado. Mas não é o caso. Para Deus não vai haver impossíveis. E às vezes você está passando uma situação na sua família, uma situação pessoal sua, né? Eu estava conversando agora com um casal simpático, voltando agora do voo, né? Na nossa igreja lá da Itália, tudo. E eles estavam falando, né? Que o pobre no Natal, um traz a farofa, outro traz o frango, outro traz a fruta, outro traz o guaraná, e eles se juntam todos na mesa e celebram o Natal. O rico tem peru, tem um monte de coisa, só que não tem ninguém na mesa porque todos brigaram por causa do dinheiro. Quem sabe você tem tudo e mesmo assim sente uma amargura, uma tristeza, uma insegurança. Tanta roupa para vestir, nenhuma parece que combina com o teu estado de espírito. Nenhum sapato parece que nada. Aquela insatisfação a ponto de, se você tiver que sair, você já precisa começar a beber antes, para suportar ficar no lugar que você vai.
falta? Falta o quê? Dinheiro? Pessoas para ajudar? Casa? Falta Deus. Falta Jesus. Um currículo maravilhoso. Tudo para dar certo. Mas simplesmente não tem emprego. Não tem. Tem necessidade da casa. É uma loucura. Uma loucura. Tantos imóveis, todos para vender, tudo ali, e você na sua casa passando necessidade. Nada sai, nada vai. Uma situação de loucura, de vício, pessoa normal, e se vicia para ficar doente. Jesus Cristo Todo-Poderoso, o que é isso? É espiritual. E às vezes essas situações, as pessoas falam, mas nem que um raio cair em cima da cabeça de fulano vai acontecer. Imagina, mas nem que você acaba se acomodando, se ressentindo. E quando a gente fala de Jesus, o caminho, Jesus a porta, que Deus pode, amanhã a essas horas, ter transformado a tua vida de tal forma, de tal maneira que nem você vai se reconhecer. Que pode ser amanhã mesmo, pode ser amanhã segunda-feira, pode ser amanhã agora, enquanto você está ouvindo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Você fala, imagina, isso daí é besteira, precisando tanto, também morrendo de fome, como todos estavam naquela cidade. Mas ele era o capitão da guarda. Ele era o capitão de um exército falido, morto, desmilinguido, mas era o capitão. Mas era. Imagina que ele ia se alimentar da palavra de Deus. Mas só que nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está precisando? Venha renascer em Cristo. Hoje à noite tem reunião em todas as igrejas. Amanhã nós temos culto às 8, às 10, às 3 da tarde, às 5 da tarde e às 7 da noite. Eu prego às 10 e às 17 horas na Lins Vasconcelos 1108. O apóstolo prega às 19. E às 10 da manhã o apóstolo prega na Almeida Lima 1290. E eu prego às 19 horas, mas tem em Salvador, tem em Brasília, tem em Pádua, na Itália, tem em Milão. Venha renascer em Cristo. Tem em Boston, tem em Orlando. Ligue 0 prestadora 11 21 14 29 99. Tem no Mato Grosso, tem em Manaus, tem em Natal, tem em Fortaleza. Venha renascer em Cristo. Deus é Deus que sabe e tem janelas dos céus para abrir sobre a tua vida e para mudar de um dia para o outro, num piscar de olhos, diz na palavra de Deus. A vida é história. Venha até Jesus. Venha renascer em Cristo. Não seja que nem o capitão da guarda que viu todo mundo vivendo milagre e ele foi atropelado. Ele via coisas acontecerem, às vezes você tem assistido, tem visto, tem conferido, tem... E mesmo assim, você não vai atrás desse pão. Até que hora você vai ficar esperando? A gente tem 2 movimentos na vida, para frente ou para trás. Queira realmente ser restituído, ser abençoado, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Venha renascer em Cristo. Espero por você nesse final de semana, mas olha, as igrejas estão de portas abertas. A hora que você for, você vai encontrar. Vem renascer em Cristo, você também.